O Rodrigo Xavier. E quem define isso, o que está conforme ou não? Qual a base legal para fazer que aquele serviço foi feito corretamente ou não? Quem define isso? Acredito que só quem poderia fazer isso seria o Inmetro. O problema é que não tem regulamentação. Então, cada um faz como quer e do jeito que quer. Vira uma zona. Tony Mac, cadê a resposta de quem fiscaliza esse trabalho deles? Quem garante que eles estão realmente fazendo tudo certo? É a mesma pessoa aí? Não. Rodrigo Xavier. O outro era Rodrigo Guilhom, esse é Rodrigo Xavier. Bom, eu acho que isso a gente já explanou muito aqui. Se ele quer uma opinião através de uma cautelar no carro dele, ele tem que escolher uma empresa de confiança que ele pesquise, que ele ache melhor e ele tem que acreditar naquele resultado. Exato. A partir daí é o documento que ele precisa para comprar o carro da pessoa que ele está negociando. Se infelizmente há um erro nisso, em algum momento a empresa vai responder por isso. Mas ele já teve a opinião técnica com todas as pesquisas inclusas. Então, se o carro está aprovado, ele vai seguir na compra. Se o carro está aprovado com apontamento ou com restrição amarelo, ele pode seguir na compra, contanto que ele saiba tudo que tenha e ele, de repente, negocie da melhor forma, ou até mesmo reprovado, e assim vai. Então, nenhum dos três status impede a negociação. Basta que ele entenda o que está ali. Se ele tiver dúvida, ele deva perguntar para a empresa e para um responsável da empresa, caso ele tenha dúvida. Você pode me responder se isso tem algum problema estrutural que me cause algum risco? Enfim, se ele tiver alguma dúvida, ele pode questionar tudo isso na empresa e ele tem que acreditar nesse resultado. Só tenta responder de uma maneira que ele se sinta confortável. Tony Mac, cadê a resposta de quem fiscaliza o trabalho deles? Quem garante, das empresas de vistoria, quem garante que eles estão realmente fazendo tudo certo? Ainda não existe, né? A fiscalização é interna de cada um que pratica esse serviço, né? Ele é privado, não obrigatório. Quem realiza o serviço faz a sua própria fiscalização. Ainda não existe uma regulamentação que vai fiscalizar isso. Formalização oficial, não. Tá. O Márcio Silva, por que não existe padrão em análise entre as empresas? Cada um avalia da forma que quer? Existe um parâmetro mínimo, né? A gente parte aí, resumidamente, análise de itens estruturais e de procedência. Conforme o grau de peças mais importantes, segue um status mais pesado. Enfim, conforme os graus de peças são mais leves, isso vem reduzindo. Então, tem um parâmetro. Não é uma coisa também que cada um fala exatamente o que quer. Né? Tem um parâmetro, só que eles não são exatos. É que dentro do parâmetro, cada um fala o que quer. Eles não são exatos, né? Entenda uma coisa, existem algumas franquias que trabalham até com frases prontas. Padrões. Corte, barra solda, barra reparos, enfim, painel traseiro. Então ali ele só vai ticar. É um pouco mais fácil. Olha como já diminui a margem de erro. Diminui a margem de erro. Então tem muitas frases prontas, tá? E alguma coisa mais específica é digitado numa observação. Tá? Nem sempre você consegue explanar exatamente o que está naquela frase pronta, senão ficaria um checklist gigantesco. Tem muitas nuances ali sobre uma situação veicular, né, do reparo. Então, frases prontas em algumas situações e outras a gente tem que observar, digitar o que está vendo.